Bom, agora nós vamos falar sobre efetivamente a composição do preço de venda. Essa é a forma técnica de se fazer um preço de venda. O que compõe um preço de venda e vamos ilustrar aqui algumas partes do preço de venda, tudo bem? Bom, para a gente ter um preço de venda de forma técnica, nós precisamos ter o custo unitário, as despesas variáveis, o lucro desejável e as despesas fixas. Quando eu falo despesas variáveis e despesas fixas, também são os custos variáveis e custos fixos. Vamos definir o que é variável, o que é fixo, tá? Bom, vamos lá. Despesa variável é tudo aquilo que varia, despesa, né, e custos variáveis, né? São tudo aquilo que varia de acordo com a quantidade vendida. Ou seja, quanto mais eu vendo, mais custo e mais despesas eu tenho, né? Se nós falarmos aí de um custo de aquisição de matéria-prima, por exemplo, né? Vamos supor que nós façamos blusas, né? Então, o tecido que eu uso, ele é uma matéria-prima e ele é um custo variável. Por quê? Porque quanto mais blusas eu vendo, mais matéria-prima é empregada naquilo e maior fica o meu custo, tudo bem? Então, ele está totalmente relacionado a a quantidade vendida e o aumento da produção, né? No caso de despesas variadas, por exemplo, nós podemos falar dos impostos. Quanto mais eu vendo, mais imposto eu tenho. E já as despesas fixas e custos fixos são aqueles que, independente da quantidade vendida ou do que a gente está vendendo, né? A gente tem eles lá. Então, por exemplo, a gente fala de um aluguel, é uma despesa fixa. Ela não está relacionada, por exemplo, se a gente tem uma fábrica, né? Se a gente produz blusas, esse tipo de coisa, só que ela é uma despesa fixa, ou seja, independente de quanto a gente vende, né? Nós temos essa despesa e temos que pagá-la. Então, para a gente formar o preço de venda, o que que a gente precisa saber? Nós precisamos saber quais são as nossas despesas fixas e custos fixos, quais são nossas despesas variáveis e custos variáveis, qual é o nosso custo unitário, ou seja, quanto custa aquilo para eu adquirir matéria-prima, por exemplo, e qual é o lucro que nós desejamos. A partir do momento que nós temos essas quatro variáveis, nós começamos a entender e formar o preço de venda, ok? Então, o preço de venda vai ser formado a partir daí, tudo bem? A gente tem uma fórmula que um pouquinho para frente a gente vai mostrar como é que funciona, ok? É isso daí, gente.